Olá, como estão? Vamos começar com a segunda transmissão do dia e, bom, temos um tema científico. Uma situação de testemunhos que afirmam que uma espécie de zumbido tem sido percebida por muitas pessoas. E, bom, isso aparentemente tem relação com o campo geomagnético do planeta. Como isso está afetando as pessoas? O que está acontecendo? Bom, vamos aos detalhes, vamos falar sobre esse assunto. Muito obrigado por estarem aqui. Olha, se vocês estão entrando ao vivo ou assistindo depois, deixem o like, compartilhem. Isso ajuda muito o canal. Vamos aos detalhes, como vocês estão, como estão se sentindo. Patri, como você tem estado? Quem mais está por aqui? Saudações daí para quem é? Deixa eu ver. Não consigo ver o chat daqui de onde estou. Muito obrigado a toda a comunidade que, por sinal, está nos acompanhando. Obrigado também. Aí está, já está começando a aparecer. Parece que a transmissão está chegando sim. Bom, ótimo, muito obrigado. Como vocês têm passado, como vocês têm estado. Um enorme abraço para toda a comunidade. Eu tenho vocês, não sei em que modo está. Está o Carlos. Olha, muito bom, Carlos. Diz aí, Carlos. Muito bom, Carlos. Patri, vamos aos detalhes do que acontece no mundo, não apenas aos fatos. Obrigado por estarem aqui nesta transmissão. Ótima tarde a todos. Aqui, ensolarado, quase 37, 38 graus, estamos por aí agora. Conferimos a temperatura, mas enfim, vamos aos detalhes, né? O que está acontecendo nessa situação? Foi emitido um alerta de movimento geomagnético que supostamente tem sido sentido pelas pessoas. Ou seja, tem gente que diz que sente, né? É muito interessante, né? Houve picos incomuns na ressonância de Schumann, que estão gerando alerta após relatos de zumbidos agudos, fadiga e nevoeiro mental. Isso começou em fevereiro de 2016. Se vocês sentiram isso neste mês, ou seja, se você nunca tinha sentido antes e de repente começou a sentir esses sintomas, seria legal colocar nos comentários. Não, até agora eu não senti nada, né? Sendo sincero comigo, isso não aconteceu, mas isso está chamando a atenção dos cientistas. E bom, esse movimento geomagnético, digamos, teve certos picos, mas essas variações acontecem de vez em quando no planeta. Não são como anomalias, por assim dizer, acontecem de vez em quando. Então, a que isso se refere? A essa situação, a frequência natural do planeta voltou ao centro do debate científico e das redes sociais. Tenho visto bastante isso. O fenômeno, conhecido como ressonância de Schumann, tem mostrado uma série de picos elevados, isso no mês de fevereiro. De acordo com os aplicativos de monitoramento espacial que são públicos, esses picos têm sido detectados, que por sinal, os efeitos podem ser, ou seja, o cérebro tem a capacidade de detectá-los. Vibração eletromagnética natural gerada por milhares de raios que atingem a Terra a cada segundo. Essas ondas geram reflexos na superfície terrestre e na ionosfera. A isso eles chamam de eco global. O famoso 7,83 Hz é essa frequência principal na qual costuma ser considerado o que chamam de batimento eletromagnético do planeta. Nós fomos testemunhas aqui, vocês e eu, de uma série de tempestades solares nas últimas semanas. Muito interessante, não é? A chamada solar, que tem afetado algumas, de moderadas a severas, mas, por exemplo, esta semana foi uma moderada. Isso fez com que houvesse uma alteração no campo magnético terrestre, elevando temporariamente os valores médios. Também é feito um alerta sobre o fenômeno da medição, que chamam de índice geomagnético K. Aqui nós já conversamos sobre isso, já explicamos para você. Alguns valores acima de 5 por vários dias, tecnicamente, já são considerados como tempestade geomagnética. O cérebro produz umas ondas chamadas θ, que ficam entre 4 e 8 Hz. Quando estamos relaxados, principalmente, ou quando estamos prestes a dormir ou já dormindo, essas variações coincidem com a frequência. Base de la Tierra. A única coisa que posso dizer, no meu caso em particular, é que ontem e em alguns dias durante a semana, se eu estava muito ativo, o cérebro percebeu que eu não conseguia relaxar, eu comecei a trabalhar, comecei a fazer outras coisas, mas nos outros dias eu dormi tranquilamente, normalmente, como sempre falei, mas teve sim 1 ou 2 dias em que fiquei muito ativo.
Não sei se isso tem a ver ou não, só estou comentando porque eu não senti nenhum zumbido, nenhuma tontura, nada desse tipo, nem cansaço também, pelo contrário, eu estava com muita energia. Nesse sentido, eu não percebi nada, mas sim insônia, por uns 2 ou 3 dias. Alguns pesquisadores sugerem que essa frequência pode estar sendo sentida pelas pessoas. Olhem, porque não é uma pessoa. Milhares de pessoas estão relatando zumbidos agudos nos ouvidos, como tinitos, dores de cabeça, tensão muscular, fadiga e a chamada névoa mental, o que eles chamam de brain fog. Os médicos lembram que esses sintomas também têm outras causas comuns, ou seja, pode ser simplesmente cansaço, podem ser outras coisas. Ou seja, não necessariamente é isso, mas é algo que está sendo investigado, que está sendo levado a sério. Os médicos lembram que há sintomas muito parecidos com esses em outros tipos de doenças. Então também assim, agora, se de repente percebemos que são muitas pessoas que têm esses sintomas, bom, talvez fosse curioso, né? Algo para investigar, para determinar o que está acontecendo. Nesse sentido, talvez fosse interessante tentar descobrir agora. Muito obrigado, aliás, a Patri e a toda a comunidade que está chegando. Deixem seus comentários. Me digam se receberam um aviso. Se não receberam um aviso, muito obrigado pelos comentários de vocês. O que vocês acham? O que vocês acreditam que está acontecendo? As tempestades geomagnéticas afetam redes elétricas, satélites, comunicações de rádio e navegação aérea. Ou até mesmo se acredita que até no próprio planeta, ou seja, que a tempestade solar pode ter algum efeito no próprio planeta. Um tema que também pode ser estudado. E há documentação que indica que é possível que talvez afete o planeta, ou seja, que afete a parte geológica. Refiro-me a um tema que está em discussão há algum tempo, o que não há evidência ainda conclusiva, né? Ou seja, ainda é algo que está sendo estudado. É o que acontece com o cérebro. Ou seja, até existem algumas aplicações desse tema, né, do tema geomagnético e tudo isso que colocam aí. Entre os avisos, dizem, bom, é possível que alguns sintam alguma enxaqueca, alguma dor de cabeça, etc. No final, eu digo, somos uma espécie de antena, também os seres humanos, né? A própria Terra vibra, o ser humano também tem uma certa vibração, uma certa energia que emitimos e que também recebemos, que somos também receptores. É mais, até quando foi possível estudar, quando certas tempestades de um certo nível se aproximam, as pessoas, algumas mais sensíveis, sentem um certo efeito. Há uma senhora muito específica que foi estudada no Havaí, de uma senhora que sempre se sentia muito mal durante as erupções. A senhora não conseguia nem ficar de pé, tinha que ficar deitada por causa das tonturas tão fortes que sentia quando vinha uma erupção. Não entendo se encontraram uma explicação ou não, mas ela tinha essa característica. No final, houve casos, pelo menos, que te dão a ideia de que o planeta realmente pode ter um efeito sobre o ser humano, de forma direta ou indireta. Continuamos atentos a isso, né? Esse pico de ressonância. Existem muitas teorias, há um pouco disso, né? Principalmente entre as pessoas que sentiram isso. Te incomoda nunca ter tido esse tipo de efeitos e de repente começar a tê-los? É algo estranho, não é algo comum nesses picos que tem acontecido ultimamente. Bom, vou encerrar o vídeo. O ponto é esse, mas acho interessante e principalmente se alguém sentiu isso, comente. E se não, tudo bem também. Agora sim, vai ser interessante continuar observando esse tema. Vamos então para outros assuntos também interessantes do que está acontecendo no mundo. Obrigado a quem está entrando ao vivo, vamos para outros temas. Saudações para quem está em Essênia também, muito obrigado Essênia. Um abraço até o Panamá. Para toda a comunidade, diz ela. Recebi o aviso pelo YouTube e minutos depois no WhatsApp. Obrigado, Patrick, que bom que recebeu ambos os avisos. Então, aí estamos agora sim, aí está. Estamos no Telegram, aí está o link. Pelo WhatsApp também vocês podem nos encontrar, procurem por Pepe ao vivo e vocês vão nos ver lá.
Vamos para o próximo assunto. Vejam o que está acontecendo que vamos comentar. Cada vez chama mais atenção esse cerco que está acontecendo agora mesmo contra a infraestrutura europeia. Neste exato momento, há uma série de ataques cibernéticos acontecendo que estão atingindo a infraestrutura crítica. Na Romênia, na Polônia, até mesmo na Itália. Parques eólicos, universidades, oleodutos, até mesmo as próprias Olimpíadas da Itália foram alvo de tentativas de ataque. A Europa está enfrentando uma nova fase de guerra híbrida, onde a questão da internet, da conectividade, foi duramente afetada. O setor energético polonês também foi alvo de um ataque coordenado que afetou parques eólicos, usinas fotovoltaicas, nas quais se tentou alterar o controle dessa indústria. Não se trata de roubo de dados, mas de uma busca por algo. Inutilizar os equipamentos físicos, ou seja, esse nível de hackeamento. Estamos falando, veja, em um país tente atacar o setor energético. Isso é claramente algo tremendo. Isso pode causar um impacto muito forte, principalmente considerando que são países que já têm atritos há algum tempo. Os indícios, neste momento, agora, apontam para grupos ligados a estruturas apoiadas por um governo, ou seja, são capacidades de hackers, mas que aparentemente têm um nível governamental e são grupos ligados a um Estado. Neste caso, tudo o que envolve a guerra entre Rússia e Ucrânia parece que é daí que vem esse tipo de efeitos. A própria Itália já denunciou que, nos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão Cortina, houve tentativas de sabotagem contra a infraestrutura da organização e dos hotéis. Também houve na Europa, nestes últimos dias, ataques ou tentativas de ataques às redes de trens, por exemplo. Também comentamos sobre isso na Alemanha e que, de fato, os alemães desta vez disseram: nos parece que ou que o ataque vem da Rússia, segundo eles, da Romênia e do ransomware killing. Também, a empresa estatal dos adultos Concept sofreu um ataque atribuído ao grupo O-Cooling, que afirma ter roubado cerca de 1 terabyte de dados sensíveis. Documentos financeiros, passaportes digitalizados também foram publicados como prova da invasão desse grupo. A Universidade de Sapiência, em Roma, por exemplo, também sofreu interrupções severas em seus sistemas. Estudantes ficaram sem acesso às provas, não havia serviços acadêmicos, etc. Isso acontece por meio de malwares, até mesmo por possíveis vazamentos. Obrigado. Fiquem atentos a isso, fiquem atentos a esse assunto, porque eu não sei se é a Rússia, se é a Coreia, se é a China, se é algum país. Um ataque interno também, né? Os desafios estão aí. E vamos então para outros assuntos, outros temas também importantes. Muito obrigado, diz. Legaliza a maconha? Diz Davi. Isso é para o México, né? Ou seja, que legaliza, ou que você pede para legalizar, ou diz que já estão legalizando, né? Percebo que esse assunto avança, mas lentamente. No México, não sei se... Como pode querer ver a abertura e depois não querer? Não, mas tudo bem. Não sei se você sabe de algo que tenha acontecido por aí, mas por enquanto parece que não tem nada. Agora, para outros temas também importantes, não. Fíjese esta imagen que ha estado. Ok, vamos tentar colocar aqui. Es esta imagen. Tenho aqui em que... Vamos ver se conseguimos colocar aqui.
tem circulado uma imagem em que se vê este Trump, aqui está, é esta, isso mesmo, em que Trump não só anuncia sobre esse efeito que o tema das tarifas vai ter, que agora vai colocar de outra forma, porque já cortaram o tema das tarifas, mas agora ele faz uma ameaça. Ele diz que a Suprema Corte agora lhe deu permissão para destruir qualquer país. Porque ele diz, olha, ou eu coloco tarifas e te cobro um pedacinho, ou acabo 100% com os seus negócios. Ou seja, não permito que se tenha negócios com os Estados Unidos. E isso também seria um efeito terrível para os Estados Unidos. Não fizeram porque não era conveniente, se fosse, já teriam feito. No momento, querem anunciar uma suposta tarifa global de 10%, algo que também vai ter implicações legais. Mas faz um comentário muito duro em que diz basicamente: ¿cómo le llaman? basicamente, a Suprema Corte me deu permissão para fazer o que eu quiser. Vamos a esse comentário que está por aí, deixa eu colocar aqui. Mas chama a atenção esse tipo de, vamos dizer, de comentários sobre coisas que ele está fazendo agora mesmo. E eu acho que também, pois isso faz parte das controvérsias que vão acontecer nesse momento se a principal estratégia econômica de Donald Trump não funcionou. Ele vai fazer de tudo para colocar a culpa em outra pessoa, não vai assumir para si, obviamente vai colocar a culpa na Suprema Corte. Ele vai dizer 1000 coisas, mas evidentemente não parece que vá haver uma na qual ele assuma. A Suprema Corte me concedeu o direito inquestionável de destruir países estrangeiros, ele diz, fazendo referência justamente ao que ele tem, ele diz. Podemos vetar totalmente um país, mas não me permitem colocar uma pequena tarifa. É praticamente isso que ele está dizendo. E esse é o tom, a narrativa, o estilo que esse Trump vai usar para continuar falando desse assunto. Também a questão do Irã está ficando... Bom, as coisas estão ficando interessantes, a gente te conta sobre esse assunto, sobre como está esse tema hoje também em uma publicação. Nesse momento, o advogado desse Wessner, um dos personagens envolvidos, empresário bilionário, muito ligado ao tema do Einstein, está falando com ele. Aí está o advogado dele, está dizendo no ouvido dele o seguinte, dá para ouvir quando ele diz, tô brincando, vou te matar se você responder. Vou te matar se você responder a pergunta com mais de 5 palavras. Certo, e ele ri. Esse Wessner, ele é Michael Levy. O advogado Wessner é o senhor que está ali de cabelos grisalhos, o senhor. Por que ele diz isso? Porque quando os clientes começam a falar e falar e falar, podem dizer coisas que os impliquem e acabem se metendo em problemas. Então ele diz, no máximo 5 palavras, ou seja, pense muito bem no que você vai dizer, basicamente, mas enfim, ele ligou. Também chamou a atenção dela hoje essa situação entre a ameaça de Trump, entre o fato de que o círculo vai se fechando na questão do caso Einstein. Mas vejamos o que ocorre no Irã, onde a situação ainda está pendente. O que está acontecendo no Irã? Vamos aos detalhes. Mas no Irã estão ocorrendo movimentos neste momento, tanto por parte dos Estados Unidos quanto dos próprios iranianos, em que já há uma mensagem ao vivo, como todos os dias, por parte dos iranianos, na qual eles lançam então uma ameaça mais uma vez. Dizem querer negociar, mas também fazem ameaças. Os Estados Unidos querem negociar, mas vemos mais militares na região. O que fazer com o que diz o Irã agora? O Irã faz um alerta, desta vez faz isso na própria ONU, diante da ONU. Eles garantem que vão responder de forma decisiva se Washington lançar um ataque, elevando a tensão ao máximo. A tensão com os Estados Unidos vinha crescendo no âmbito diplomático e militar. O regime iraniano enviou uma carta oficial ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fazendo uma denúncia de ameaça militar por parte de Washington na mensagem. Na carta, o embaixador iraniano na ONU, chamado Amir Said, diz o seguinte: Irabani afirmou que o Irã vai responder de maneira decisiva se for atacado.
Teherã advertiu que todas as bases, instalações e ativos dos Estados Unidos que estão ao redor na região são considerados legítimos alvos. A base que está no Catar, as ¿cómo se llama? porta-aviões que estão aqui nesta área do Mar Arábico, no mar aqui do Mediterrâneo, e as bases que possam estar no Iraque, na Síria, que já estão saindo na Arábia Saudita, etc. Isso também faz parte do que está sendo relatado, não é? Uma boa tarde para você também, Marcos Emhera, como você tem estado? Cristina, também, como você tem estado? Muito obrigado, Israel, tudo bem? Como você tem estado? E isso me lembra a ameaça do Pacífico Asiático em 2017, diz Israel. Esse som me lembra as ameaças do Pacífico. O que houve lá? Não lembro, Israel, o que ocorreu nessas datas? Boa tarde, Beatriz José Zarate Mitocaio, como você está? Grande abraço e muito obrigado, Beatriz José. A todos, vejam o que diz Donald Trump, ele teria mencionado. E indo para a parte dos Estados Unidos, hoje, que poderia ser um ataque curto, não um ataque, digamos, controlado, rápido. O Irã afirma que não vai iniciar a guerra, mas está pronto para levá-la adiante. E o governo iraniano insiste que não está desenvolvendo armas nucleares. Enquanto isso, hoje eu tenho que essa ambiguidade absoluta, por outro lado, é um pouco como se a Mafalda fizesse uma história em quadrinhos sobre esse tema. Porque é realmente coisa de maluco, é como assistir dois malucos conversando. Não vejo, é que não encontro outra metáfora aqui. Quer dizer, todos os dias eles dizem mensagens totalmente diferentes. Quer dizer, diz Aragashi, e não duvido que as negociações sejam bastante bizarras, né? Mas Aragashi diz que nem sequer estão pedindo isso nas negociações, não pediram para eles pararem de enriquecer o urânio, mas aqui fora, o que os Estados Unidos dizem é que essa é a linha vermelha que não pode ser cruzada, que eles não podem enriquecer o urânio, que eles não podem ter um programa nuclear que não seja civil. Então, do que estamos falando? Há negociação, não há negociação. Supostamente em 3 dias vai ter negociação, mas aí eles fazem uma ameaça hoje mesmo, disse Irã. Em 3 dias a negociação vai estar pronta, o acordo vai estar pronto no máximo em 3 dias. Ou seja, sábado, domingo, segunda. Então segunda, aí eu dizia março, não segunda, na verdade entre segunda, talvez até antes. Enquanto isso, o Congresso está prestes a ceder diante da decisão de Trump sobre o Irã. E isso seria muito importante, porque se tiver a permissão do Congresso, isso vai para a guerra. Câmara e Senado avançam para permitir que o presidente atue militarmente no Oriente Médio sem restrições. E isso está acontecendo no Congresso, neste momento. Segundo o que revela o Axios, esse meio afirma que o Congresso estaria prestes a tomar uma decisão em que apoiariam um conflito. Segundo o relatório, a menos que haja surpresa, líderes do Congresso não devem impedir uma possível escalada militar no Oriente Médio. Ou seja, que se houver um acordo nesse sentido, talvez nem todos concordem, mas uma maioria suficientemente grande, sim. A votação estaria ligada à Lei dos Poderes de Guerra, criada para limitar o presidente de envolver o país em conflitos sem autorização legislativa. O Congresso, neste Rocana, planeja forçar uma resolução nas próximas semanas para exigir que qualquer ação militar contra o Irã exija aprovação explícita do Congresso. Mas está em aberto, não se sabe o que vai acontecer, ainda não está claro. Enquanto isso, outro assunto que também é importante, não é? Ontem comentamos isso com vocês, olhem, vamos ao mapa, porque isso se entende melhor aqui no mapa. Vamos ver, ontem estávamos comentando com vocês, antes de ontem. Primeiro, tudo isso começou há 2 dias, quando dizíamos, vejam, aqui está a famosa ilha, esta que está aqui, olhem, só isso, esta sim está aqui, nesta parte, aqui está o famoso território, diz, território britânico do Oceano Índico, que é a famosa Diego de Garcia. Sim, essa área que está aqui, olhem, aí está, é bem pequenininha, bem pequenininha. Ou seja, para passar na prova de geografia, este é o famoso Diego de Garcia que estaria mais ou menos por aqui. Pensem onde está. Na altura da Tanzânia, desse lado, aqui está.
Quantos milhares de quilômetros seriam para chegar ao Irã? Sim, 3.000 fácil, 3.000 quilômetros. Então, para o Irã é impossível atacar essa base? Sim, eles poderiam atacar tranquilamente, sem estresse. Essa área, que é inglesa, ainda pertence ao Reino Unido, apesar de haver planos de transferi-la para outro país. Maurício é o nome do outro país que fica por ali, pela região, porque há um problema ilegal, tem uma confusão ali. Como vai? Sol David. Saudações, muito boa tarde. Agora a gente conversa sobre como está o petróleo, já que estamos aqui. Obrigado. Segundo o que foi reportado, Estados Unidos e Reino Unido estão negociando como será o uso de Diego de Garcia, porque Donald Trump está pressionando que quer usar essa base. E o Reino Unido disse que não. Há uma tensão entre Washington e Londres, aumentando pela recusa da Inglaterra em permitir que se ataque a partir dessa base. O secretário de Estado, Marco Rubio, reuniu-se em Washington com a chanceler britânica, Yvette Cooper, para debater o futuro da base militar de Diego de Garcia. A ilha faz parte do chamado arquipélago de Chagos. É um território que está em disputa por soberania entre o Reino Unido, que concordou em transferir a ilha para Maurício, e que Donald Trump disse: "Você está louco? Como vai transferir? Se nós também estamos lá. Há uma base militar lá e não vamos removê-la." E supostamente disseram que não iam tirar, que era para não se preocupar, mas sim, vamos transferir. Bom, quem sabe como está essa situação? O grande erro, diz Trump sobre esse assunto. O ponto interessante de toda essa questão, de toda essa região, dessa base, é que se os Estados Unidos não puderem operar aqui, e isso ainda não está claro, né? O conflito pode até estar em pausa. Os Estados Unidos não querem atacar se não tiverem uma base clara, porque do Catar e desses países, o que disseram aos Estados Unidos foi: não ataque. Ou seja, você pode ter militares aí, mas esses militares não podem atacar diretamente. O Irã, eles têm que sair dali e ir para a internacional. E aí sim podem fazer o que quiserem. Mas o ataque não deve partir do Catar, não deve partir de nenhuma base militar do Irã. Esses países, pelo menos até agora, é como o acordo que existe. Então, pois é, está muito louco. Bom, vamos para outros assuntos, vamos rapidamente para outros temas e para os comentários também. Esses tipos de insetos, elas são muito loucos, olha só. Nunca é que faz difícil vê-los. Você tem que ter o olho muito treinado para detectar onde eles estão. Já vi essas borboletas que parecem folhas, né? Mas nunca vi isso, esse tipo de coisa. Vamos direto ao que acontece no Japão e já seguimos para os comentários. O Japão está endurecendo sua postura com a China, estão apontando para lá. Eles estão irritados? Sanai Takaichi, então, ela não gostou da reação exagerada da China? A primeira-ministra alerta que essa reação da China soa mais como uma coerção, não é? Ou seja, os chineses estão ficando muito intensos porque o turismo deles em Tóquio foi afetado. Ou seja, disseram para os chineses de preferência não viajarem para lá, e há muito turismo vindo da China. Eles vão e voltam para Tóquio, vão e voltam, gostam de ir para Tóquio. A primeira-ministra fez um alerta direto contra a China em seu primeiro grande discurso após conquistar a maioria na Câmara Baixa, direto do parlamento em Tóquio. Ela disse que o Japão vive um cenário de segurança mais grave e complexo. O mais complexo desde a Segunda Guerra Mundial. É um discurso forte, por isso a chamam de Dama de Ferro, não é? Sanai Takaichi. Uma primeira-ministra que não é apenas a primeira-ministra do Japão, mas faz tempo que o Japão não tinha um político tão rígido assim. Nem sempre foram mais como tendência, mais diplomáticos, ou normalmente os que tiveram ultimamente, mas a Dama de Ferro, como é conhecida, tem sido intensa, digamos assim, né? Ela apontou especificamente que a coerção chinesa, dizem, no Mar da China Oriental e no Mar do Sul da China, é constante.
Ela afirma que tentam mudar o status quo por meio da força ou da pressão estratégica. A tensão vem aumentando quando Takaichi também declarou que o Japão poderia usar força militar se um ataque fosse feito contra Taiwan, da China para Taiwan. Não. Porque isso ameaça o Japão também. E isso já então foi o que desencadeou todo esse conflito, essa tensão que existe. Mas hoje ele volta a tomar, não é? Com mais de 2/3 do parlamento e sob o controle de sua coalizão. Agora ele tem caminho livre para reformar profundamente a política de defesa do Japão. E embora não seja suficiente para mudar a Constituição, ele teria que chegar a um acordo com algum outro partido. Apesar de ter uma boa maioria, ainda não basta para mudar o Congresso. Para alterar a Constituição é necessário apoio maior. Mas ele poderia chegar a um acordo? Inclusive já se insinuou em poder ramos nucleares. Digo capacidade de sobra, né? Mas enfim, vamos para os comentários. Como vocês estão? Obrigado por nos acompanhar. E você, Ângel? Antônia diz: sempre escolho e acompanho seu programa quando recebo a notificação. Obrigado, Antônia. Fico muito feliz que você recebeu. Houve dias em que elas não chegavam, mas agora parece estar normalizando. Acho que foram falhas, hein? Não consegui falar com o pessoal do YouTube, mas, sabe, essas coisas eles não sabem, ou seja, quando pergunto não, porque isso vai para áreas como engenharia e outras coisas. E aí? O contato que podemos ter como criadores de conteúdo, por exemplo? Bem, é um contato com o pessoal que entende. Da parte bem das regras básicas, basicamente, não, só isso. Mas se você perguntar coisas técnicas, tipo, por que o YouTube está com problema, por que está assim? Eles dizem, vou perguntar e... Bem, eu digo sim. Eles respondem, mas demoram nas respostas, porque não é diretamente com eles, né? Digo, eles fazem um trabalho muito bom. Quando se trata de dizer, olha, sabe o que? Bem, eu não sei. Tem uma nova ferramenta, né? Por exemplo, agora estão anunciando uma ferramenta para os shorts que está chegando. Acho que já está ativa, eu não usei ainda, mas porque não vejo utilidade para mim. Quer dizer, elas são usadas, e aí percebo o que são. É como se você misturasse várias imagens e essas imagens se juntassem e criassem uma nova imagem de um vídeo. Ou é uma coisa muito curiosa? Não sei, depois conferimos. Saudações, Beatriz, como você tem estado, Ângel Pérez? Muito bem, como você tem estado? Ele diz. A guerra começará em 3 de março de 2026, ou em março. Você que diz, tá bom, ótimo, saudações, Ângel. Aí está a previsão do Ângel, não muitos prognósticos com números, já são vários, hein? Em datas diferentes. Saudações, Francisco Arciângel Murilho. Como você tem estado? Muito bem, um grande abraço, Miguel, hein? Miguel Pina, saudações, boa tarde, como você tem estado por aqui? Tudo tranquilo, diz José, ótimo. Olha, fiquei curioso, não, eu ainda não consegui sair. São 3 horas agora, 34 graus. 34 graus é a temperatura, não vai estar tão quente como ontem. Por sinal, já está chegando uma frente fria. Uma frente fria está entrando agora e vem dos Estados Unidos. Passando por Novo México em direção a Chihuahua, no Nordeste. E depois daí vem outro que vai estar se formando daqui até amanhã por essa região do Golfo do México. Não, também, não este mês, e já me adianto um pouco para depois de amanhã, na verdade mais para o domingo. Para o domingo já estará lá, também com ventos fortes. Então, bom, levem isso em consideração também. Como à noite a gente vê o que está acontecendo no mundo, com o clima, o que está acontecendo lá. Para Oregon e Washington, esse fenômeno está chegando para os próximos dias, ventos bem fortes que vão afetar algumas regiões e também o leste. Parece que vem algo por aí. Então daqui a pouco a gente conversa sobre isso, ele disse. Olá, como você está, Ângel? Nicole Franco, tudo bem com vocês? Muito bom também, um grande abraço para toda a comunidade que está chegando. David e Laura, como você tem estado? Saudações no Uruguai. Sim, já faz muito tempo, né, que foi legalizado por aí. Sim, certo? Azul, como você tem estado? Muito bom, diz ele. Me aconteceram 2 coisas. Neblina e hiperatividade mental. Também um tipo de calorão, diz Azul. E veja que interessante, obrigado pela informação e que antes você não tinha tido isso, diz ele. Aqui foi legalizado. Saudações, Patri, muito bom. Vamos para outros assuntos, vamos para outros temas. Muito obrigado por compartilhar,
por estar aqui nos acompanhando. Não, vamos para outros, diz ele. Nada de chuva, Pepe. Aqui na Flórida, será verdade? Tivemos pequenos incêndios porque tudo está queimado por causa do frio. Felizmente conseguiram controlar, ou seja, pelo excesso de frio acaba queimando. É assim que chamam, né? Quando a planta fica seca e depois que a umidade vai embora, tudo fica seco. E aí, potencialmente, acontecem os incêndios. Muito obrigado pela informação, saudações, Patri. Bom, então nos vemos daqui a pouco, continuamos conversando. Obrigado por nos acompanhar na segunda transmissão ao vivo. Se puderem, confiram a anterior, está lá. Já conversamos um pouco sobre outros assuntos. Um forte abraço, fiquem bem, até logo.